informação, Lula tem sofrido pressão do Centrão e até da base aliada para realizar uma mini reforma ministerial. Após parlamentares pedirem a saída de Rui Costa da Casa Civil, Alexandre Padilha das Relações Institucionais e de Daniela do Vaguinho do Turismo, chegou a vez do ministro da Educação Camilo Santana ser o alvo. No entanto, o presidente fez claros acenos públicos que vai manter Santana na pasta. Na cerimônia de lançamento do programa Criança Alfabetizada, Lula citou problemas na qualidade de ensino público, mas citou o Ceará, estado de Camilo, como um exemplo a ser seguido. O petista tem negociado a troca de ministros para garantir o apoio no Congresso Nacional. Tiago Pavinato é um expediente antigo, né? Você entregar algumas pastas da esplanada dos ministérios para alguns partidos justamente para garantir governabilidade. Estamos analisando justamente a possibilidade de uma mini reforma ministerial. Os ânimos tendem a esfriar, tranquilizar, caso Lula promova essas mudanças? Olha, é a famosa mini reforma do tanto se me faz quanto tanto se me fez. Porque o que está ruim, eu falava aqui do dano estético da semana passada, tem coisa que está tão feia que qualquer corte que você faça na cara pode melhorar a situação desta coisa. É o caso da mini reforma ministerial. Alguém me responde, com a mão no coração. Daniela do Vaguinho, se tirada do Ministério do Turismo e ser colocado qualquer pessoa, pense em qualquer um. Você em casa, pensa na sua avó. Tá, vamos tirar a Daniela do Vaguinho e vamos colocar a sua avó, que é uma senhora analfabeta, para ser a ministra do Turismo. É melhor? Parece melhor. Parece mais interessante. Pelo menos no quesito honestidade. Eu tenho certeza que a sua avó, sobre ela, não pesa nenhuma dúvida sobre a idoneidade e o caráter. Então é muito melhor ter a sua avó no Ministério do Turismo. Ministério agora vamos falar Casa Civil, né? O ministro-chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa. O Rui Costa, ele acabou de colocar a mulher, que é enfermeira, para ser uma juíza, uma desembargadora, sei lá que nome se tem isso na Bahia, para ter um assento no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Uma juíza do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Ela é enfermeira. A gente acabou de discutir aqui, né? Advogados fazendo lobby para entrarem no STF, para entrarem no STJ. Pelo menos eles entendem alguma coisa do riscado. Agora vai lá, o Rui Costa aí emplaca a mulher no TCE da Bahia e ainda mais, na semana retrasada, ele veio com a história de que Brasília era a ilha da fantasia. É a fantasia dele, desta vida boa dele. Então você fala, tira o Rui Costa e põe, vamos pensar, qualquer pessoa, aquele bêbado que fica no bar do seu bairro, no lugar do Rui Costa, para ministro-chefe da Casa Civil, parece grave? Não parece grave. Aí a gente vai pensar em outros ministérios, tantos outros ministérios, o da saúde, por exemplo. O da saúde já é dado como certo. O MDB vai pegar esse ministério, o que é muito positivo. Afinal de contas, esse ministério na mão do PT só conseguiu perder dezenas de milhões de doses de vacina e dezenas de milhões de pílulas anticoncepcionais, e a única coisa que nós ouvimos de relevante foi um post do Ministério da Saúde para tirar sarro do Bolsonaro com o desenho do Zé Gotinha. Então pode fazer quantas reformas quiser, que o jeito que tá, qualquer coisa que se faça é capaz até de nós nos surpreendermos e alguma coisa acontecer, alguma coisa melhorar. Então essa mini reforma, para mim, ela não chega a ser nem preocupante, não chega nem a ser notícia. Afinal de contas, o que não está funcionando, aliás, está funcionando porque está torrando, está queimando o dinheiro do povo. Então qualquer coisa que se faça, para mim, tanto se me faz quanto se me fez.
Agora, Cristiano Beraldo queria fazer um questionamento. Por qual razão a gestão anterior conseguiu colocar nomes sem nenhum tipo de conexão e ligação com partidos em pastas estratégicas? E essa gestão não consegue. Bom, vamos lá. A gestão anterior ela foi eleita num contexto que não aconteceu em 2022, né? A eleição de Jair Bolsonaro foi eleição improvável. Os grandes representantes da estrutura política tradicional brasileira eram Fernando Haddad, representando o PT, a esquerda, enfim, e Geraldo Alckmin, que tinha a maior aliança, a maior coligação de partidos políticos naquela eleição de 2018. E, de repente, Jair Bolsonaro, se comunicando de uma forma bastante eficiente com a população brasileira, o candidato que melhor entendeu o momento histórico que o Brasil estava vivendo e quais eram as efetivas e verdadeiras demandas da sociedade, conseguiu ser eleito sem ter que assumir compromissos com esse establishment da política brasileira. Lula não. Quando houve a eleição que os candidatos que poderiam quebrar essa polarização foram ficando pelo caminho, a eleição de 2022 se resumiu entre essas duas figuras, Bolsonaro e Lula. Lula fez de tudo, prometeu tudo, disse que entregaria tudo para poder ter a vitória. Entretanto, ganhou a eleição cheio de compromissos. E o que fazer para dar conta disso tudo? De um lado tem a turma do PT, cheia de fome, anos longe do poder, longe do orçamento, anos sem viajar nos jatinhos da FAB. Porra, até essa turma saciar essa fome, leva tempo, tem que ter muita estrutura, muito cargo, muita indicação. Aí tem a turma que dá apoio, que forma a base no Congresso. O que aconteceu? Essa turma ficou desassistida. Só que esta é uma conta alta demais para Lula pagar. Ele está vendo que o seu governo, que não tem uma proposta decente, a única coisa que conseguiram avançar até agora foi o arcabouço fiscal, mas a gente precisa se lembrar dessa história. Começou como uma ideia. Olha, vamos acabar com o teto de gastos, não tem mais lei de responsabilidade fiscal. Essa foi a primeira mensagem. Sentiram que não dava para virar várzea. Aí vieram com a história do arcabouço fiscal, que era só uma ideia. Por algumas semanas, não, vamos apresentar um PowerPoint, etc. Custou até se transformar num projeto. Quando vai para o Congresso, vai para a Câmara, sofre uma grande transformação. O que foi aprovado não foi a vitória do governo. Foi não vou nem falar uma vitória do Legislativo, porque de qualquer forma ainda é muito ruim, mas se melhorou muito em cima daquilo que o governo pretendia e agora está ali no Senado, que também não está andando. Então Lula entendeu que vai ter que agradar os seus parceiros circunstanciais, porque ali não há fidelidade eterna, são seus parceiros circunstanciais para poder avançar com alguma coisa, seja lá o que for, né? Só que aí hoje ele anunciou um programa. Ele vai acabar com o analfabetismo no Brasil. Veja, Haddad foi ministro da Educação do Lula. Por que não fez isso lá atrás? Nós estávamos numa situação econômica muito melhor, o Lula já tinha acertado ali a base, já estava tudo certo. Por que o Haddad não resolveu esse problema lá atrás? Vai ser agora. Aí eles anunciam, se não me engano, 2 bilhões de reais. Precisa de 2 bilhões de reais para acabar com esse problema. Aí você pensa o seguinte, o orçamento do Ministério da Educação, salvo engano, são mais de 140 bilhões de reais. Quer dizer, faltava 2? 140 era quase suficiente. Mas agora com mais 2 é que vai resolver. Olha que papo furado. E aí fica nesse discurso de elogiar a educação do Ceará. Como se o Ceará fosse assim uma Suíça no Brasil. Fosse realmente um estado desenvolvido. Porque se a gente olhar países que efetivamente levaram a sério a educação, a gente vai ver a Coreia do Sul. Vamos ver o Vietnã. O Vietnã estava destruído, arrasado por causa da guerra com os Estados Unidos.
E em 5 décadas passou o Brasil em importância econômica. Olha a transformação do Vietnã com base na educação. O governo do Vietnã manda vietnamitas estudarem nas melhores faculdades do mundo, pagam tudo com o compromisso de depois voltarem para o Vietnã. Então, o Brasil não leva a sério e o Ceará não leva isso a sério. O Ceará teve mais de 8 mortes por dia, homicídios, no ano passado. Ceará é um dos últimos colocados de renda per capita no Brasil. Vocês realmente acham que a educação do Ceará serve de referência para alguma coisa? Não serve. É uma falácia, uma balela. Tiveram ali projetos que foram bem-sucedidos, que deram certo, mas não adianta você ter pequenos avanços. A educação precisa ser resolvida como um todo. À medida que você resolve o problema da educação, você tem que formar gerações para servirem de mão de obra para as indústrias que o governador vai atrair para o Estado. Preparar um projeto de longo prazo para dar perspectiva de futuro para a sua população, mas isso não existe. Então, o exemplo de Sobral, esses exemplos aqui e ali, não resolvem o problema como um todo. Então, hoje, a gente fica discutindo se vai sair o Camilo Santana, se vai sair o Padilha, se vai sair, é o que o Pavinato falou. Não muda absolutamente nada. Porque essa estrutura que está ali no ambiente político brasileiro está de tal forma contaminada que não há projeto de longo prazo para o país. Não vai mudar nada, só vai mudar o nome de quem orienta as despesas. E as despesas passarão a ser orientadas conforme o interesse daquele bloco. Porque, de fato, se a gente olhar, seja no Ministério do Turismo, seja no Ministério da Educação, seja no Ministério da Saúde, nós não sabemos para onde estamos indo, nós não sabemos aonde queremos chegar e ficaremos assim, como estamos, nessa situação terrível da sociedade brasileira, as famílias altamente endividadas, a gente sem perspectiva, os nossos filhos tendo uma educação cada vez pior, enfim, esses dramas da vida brasileira permanecerão se a gente continuar testemunhando este tipo de condução das políticas públicas do Brasil. É isso, importante esse assunto. Agora, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, muitas vezes os ministérios são usados justamente como moeda de troca por parte do Executivo Federal. É um expediente antigo esse, até chamado de velha política. Mas me diga uma coisa, o que Lula espera? Assegurar apoio em votações importantes? 3 minutos, Mota. Certas coisas são características da política em todo lugar, acontecem em todos os países, são características dos regimes democráticos, onde há vários partidos, e é preciso haver conversas, alianças e muitas vezes negociação. O que faz a diferença é o objetivo final dessas negociações. A gente está falando aqui de uma reforma ministerial de um governo com 6 meses de financiamento. Aparentemente, o objetivo dessa reforma é entregar ministérios para garantir o apoio do Congresso Nacional. Então, a gente pensa que funciona assim, o governo chama o partido tal e diz, olha, você me dá o apoio e eu te dou esse ministério aqui. E parece que estão sendo negociados, é um termo ruim, né? Negociados, mas parece que estão sendo negociadas as pastas da educação, da agricultura e da saúde. E aí o eleitor, o cidadão, o nosso espectador, pode estar se perguntando o que acontece quando o governo resolve entregar o controle, vamos dizer, no Ministério da Educação, para um determinado partido, né? O que acontece? Será que o governo chama os representantes do partido, faz uma reunião, mostra os seus planos para a educação, escuta do partido o que o partido pensa sobre a educação, e aí se debate, e aí o governo vai avaliar se realmente entrega ou não o controle do ministério para aquele partido? Ou será que o governo simplesmente nomeia o ministro e, a partir daí, o partido faz o que ele quiser naquele ministério?
Essa é uma pergunta boa, para a qual todos nós achamos que já conhecemos a resposta. Infelizmente, na maioria dos governos do Brasil, a função principal, não é a única, mas é a principal dos ministérios, é servir de instrumento político eleitoral. E é por isso que existem 37 ministérios nesse governo. Se você, espectador, tem alguma dúvida a respeito disso, eu sugiro que faça o teste que eu já recomendei aqui. Pare qualquer autoridade do governo e peça para ele dizer, sem consultar nenhum papel, o nome dos 37 ministérios e o nome dos 37 ministros. Tá certo. Obrigado, Roberto Mota. Agora vamos com